Hoje em destaque no Jornal Universitário, os Jogos Matemáticos, um evento que juntou inúmeros jovens, ainda a terceira edição do Festival Rios, este ano o Rio Minho destaca-se, e ainda o perfil esta semana com a enóloga Olga Martins. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu sou Helena Antunes. E eu, João Silva. O Jornal Universitário está no ar. Na última sexta-feira, a UTAD recebeu os Jogos Matemáticos. Este campeonato mostrou que a matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário. A soma das partes resultou num total de 1.500 participantes de 300 escolas do continente e ilhas. A matemática revelou-se em jogos de tabuleiro, onde concentração e estratégia ditaram as regras da ginástica mental. Estes jogos promovem um exercício intelectual muito sofisticado, muito difícil e muito semelhante à matemática, mas sem números, sem lápis, sem papel. Trata-se de jogos de tabuleiro, de estratégia pura, sem fator sorte, escolhidos por nós, que promovem exatamente o raciocínio muito rigoroso e muito criativo, por outro lado, que é a alma da matemática também. Normalmente os miúdos vêm já com algumas estratégias e se encontram uma pessoa que tem uma estratégia diferente tem que rapidamente adaptar-se. E eles estão treinados a isso. Aliás, os professores que têm um trabalho muito intenso nas escolas para os treinar avisam-nos precisamente para isso. E porque a matemática também se sente, adaptaram-se tabuleiros para permitir a inclusão de crianças com baixa visão e cegueira. Foi necessário fazermos a adaptação e a validação do layout final dos tabuleiros para permitir o quê? Para permitir uma verdadeira inclusão das crianças com baixa visão e cegueira aqui no dia da final. Porquê é que nós falamos em inclusão? Precisamente porque estes alunos com o seu tabuleiro adaptado podem disputar os jogos em pé de igualdade com os seus pares. Aprender de forma lúdica o raciocínio matemático tem atraído até estes campeonatos um número crescente de participantes. A pessoa ter gosto naquilo que faz e os jogos têm essa capacidade de a pessoa se entusiasmar e criar um certo impulso para fazer melhor, que naturalmente depois reflete nas outras que são menos lúdicas aparentemente, mas que a pessoa acaba por ter também o mesmo tipo de interesse. Como podem ver pela dimensão que estes campeonatos tornaram, de facto, é imenso, é verdadeiramente impressionante ver tantos miúdos envolvidos e o esforço todo que está aqui colocado da parte dos monitores e da parte de toda a organização, que é notável. No final, o objetivo dos jogos foi cumprido: estimular o gosto pelo raciocínio e facilitar a aprendizagem da matemática. Com alguns dos vencedores desta 11ª edição dos Campeonatos Nacionais dos Jogos Matemáticos, Helena Margarida, UTAD TV. As doenças hepáticas continuam a matar. A cirrose alcoólica, a par da hepatite C, lideram a lista de preocupações dos especialistas. O assunto esteve em discussão na UTAD, na palestra Entre a Vida e a Morte. Conheça o seu fígado. Álcool. A maior dor de cabeça para os especialistas de cirrose e hepatite C. As vítimas não param de crescer em número, ao mesmo tempo que a alcoolemia não para de lhes ferver no sangue. A questão é, antes de mais, os portugueses conhecem o fígado? Hoje em dia, embora já haja uma consciencialização diferente, o português ainda não sabe onde está situado o fígado, nem conhece a gravidade das doenças que o fígado pode desenvolver. Manifesta-se silenciosamente e sem mostrar sintomas. Uma das razões para que não se conheçam publicamente muitos casos nas camadas jovens, apesar de eles existirem e em grandes percentagens. A ideia de que se é jovem é saudável invade os espíritos dos mais novos, mas a realidade pode revelar-se letal para quem pensava ter uma vida pela frente. Não, ainda há o estigma do álcool, do sexo e da droga, em que não me acontece a mim, só acontece aos outros, e não é uma doença de estigma, não é uma doença, é uma doença de sociedade. Qualquer pessoa pode ser portadora de hepatite. Qualquer pessoa, mas especialmente as que consomem álcool, vítimas de toxicodependência e as que têm em si enraizados hábitos culturais que não querem perder, o copo de vinho é indispensável ao bom português.
Ainda assim, existe o outro fator de risco que em muito potencia o desenvolvimento de doenças hepáticas. Há uma outra causa de doença hepática que também continua a ser muito importante, que é a obesidade, porque a obesidade também faz mal ao fígado e também pode provocar doença hepática, e é uma causa que está em crescimento a nível mundial, em Portugal também, mas a nível mundial particularmente, onde a OMS alertou que este seria a epidemia do século XXI, provavelmente. Um século onde impera um mundo capitalista, mas que não está para já preparado para vender saúde. Apesar do álcool ser a maior fonte de problemas de fígado, acontece que nem sempre o é. É muito complicado porque vocês devem ter ouvido ao longo da vida a expressão morreu de cirrose, mas nunca bebeu. Não é necessário beber para se morrer de cirrose. Portador ou não da doença, importa realçar algumas prevenções que poderão não resolver, mas pelo menos minimizar o risco de contração. Obviamente não beber, tentar, se utilizarem drogas endovenosas, fazê-lo com o máximo de cuidado possível, não partilhar seringas, não partilhar a parafernália, porque muitas vezes através disso também se consegue que os doentes sejam infectados. A ideia não é deixar de beber, assim beber, mas com moderação. É certo que o álcool lidera a lista negra dos inimigos do fígado, mas deve haver uma tomada de consciência para outros fatores que o podem colocar em risco. Com a imagem de Cátia Lopes, Luís Pereira, UTAD TV. O Departamento de Zootecnia da UTAD uniu-se num projeto com o Zoomarine para a investigação do valor nutricional do leite dos golfinhos. A UTAD TV foi conhecer este projeto. No âmbito da tese de mestrado de Medicina Veterinária, Mariana Silva, em conjunto com o Zoomarine, desenvolveu um projeto de estudo acerca do valor nutricional do leite dos golfinhos. Ana Luísa, orientadora deste trabalho, falou sobre o contacto com o parque temático e o interesse do mesmo. Tentámos perceber qual era o interesse de estudo que o Zoomarine tinha e delineámos um trabalho que fizesse sentido e que desse, de alguma maneira, resposta às perguntas que eles tinham. Claro que este é um trabalho que ainda está numa fase inicial, portanto foi feita uma primeira aproximação e estamos a trabalhar no sentido de tentar fazer evoluir o trabalho para um nível de profundidade superior. O objetivo passa por uma caracterização da composição do valor nutricional do leite dos golfinhos e pelo interesse em conservar o produto. Neste caso específico, tinha também a ver com o interesse do Zoomarine em conservar o leite e, portanto, tentar perceber se a conservação prejudica ou diminui, neste caso, ou altera os constituintes nutricionais. E, portanto, para além disso, fizemos também, o estudo incluiu também dois tipos de frasco usado durante a congelação, para saber se o tipo de frasco utilizado teria alguma influência também nessa composição depois do período de congelação. O ponto principal é construir um banco de leite para os golfinhos bebés. Assim, o estudo passou por processos diferentes. Esta investigação teve duas fases, uma inicial no Zoomarine, que correspondeu à colheita do leite de golfinho, portanto, lá no zoo eles têm metodologias que lhes permitem colher o leite das golfinhas com relativa facilidade e com um nível mínimo de stress para os animais, portanto têm treinado o comportamento e a partir desse momento, portanto, foi feita a colheita, foi feito o transporte num intervalo de tempo muito curto até aqui à universidade e depois cá na universidade procedeu-se à análise imediata do leite fresco e depois fez a distribuição pelos diferentes tipos de frasco, procedeu-se à congelação e à medida que foi passando o tempo fomos fazendo novas análises para saber depois, podermos comparar entre períodos, até a um máximo de 6 meses neste caso, 6 meses de congelação. Este mês será apresentado o projeto no Simpósio Anual da Associação Europeia para os Mamíferos Aquáticos, com a expectativa de captar a atenção e o interesse da comunidade internacional. Este é mais um dos projetos bem-sucedidos pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Com a imagem de Fátima Moreira, Susana Tavares, UTAD TV.
Na rubrica Ciência no Minuto temos hoje em destaque Alfredo Aires. Os estudos do investigador têm mostrado a importância de consumir saladas bebê para a saúde. Olá, o meu nome é Alfredo Aires, sou bolseiro de investigação do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Venho-vos apresentar este trabalho que incidiu sobre o estudo das características e propriedades biológicas das saladas bebê. Avaliamos a composição nutricional, a composição química e também o efeito biológico que este tipo de material vegetal pode ter e pode representar na saúde humana. Por um lado, avaliamos que tipo de compostos existem neste tipo de material vegetal e, por outro, avaliamos a influência que estes extratos podem ter sobre bactérias patogénicas do trato gastrointestinal. E o que verificamos foi que este tipo de material vegetal não só apresenta elevados teores de compostos nutricionais e compostos bioativos, cerca de 2 vezes a 2,5 vezes superiores aos das plantas adultas, como também estes compostos neste tipo de plantas têm também um efeito antibacteriano contra bactérias patogénicas. Pelo que, em função dos resultados que nós obtivemos, recomendamos a sua incorporação numa dieta saudável, equilibrada e diária para o ser humano e também recomendamos o seu consumo quer em fresco, quer de uma forma processada, nomeadamente em sopas ou em sumos. Várias empresas da região deram-se a conhecer na terceira edição da Feira da Empregabilidade. Algumas traziam oportunidades de emprego. Esta que foi a terceira edição da Feira de Empregabilidade contou com a participação e apresentação de várias empresas da região. Esta iniciativa pretende fazer a ligação entre alunos finalistas e entidades empregadoras. A Feira de Empregabilidade é fundamentalmente para aproximar a instituição e os alunos das entidades empregadoras. As empresas vêm fazer apresentações em auditório para expor o que é que fazem, o que é que os serviços que têm. Algumas vêm recrutar, no fundo é fazer aqui a ponte entre a UTAV, que é a instituição de ensino, com a entidade empregadora, que depois vai empregar quem sai licenciado. Dar visibilidade às empresas e promover os cursos selecionados na UTAD são alguns dos objetivos desta feira empreendedora. O átrio do edifício Geociências foi ocupado pelas empresas que deram a conhecer os seus produtos. Uma oportunidade de negócio, para além da nutrição, obviamente que sim, e mostrar às pessoas que é possível fazer um negócio bastante sustentável com a empresa. Muitas das empresas participantes têm em vista o recrutamento, o que torna a feira atrativa para jovens recém-licenciados. Nesta feira é dar a conhecer a empresa, o core business da empresa e procurar novos colaboradores para a empresa. O nosso objetivo da nossa presença aqui é apresentarmos o nosso plano de estágio anual que concedemos aos alunos recém-licenciados e falar das oportunidades de recrutamento, bem como apresentar também a nossa página de recrutamento, onde tem todas as oportunidades de emprego que surjam. Prova do sucesso deste tipo de iniciativa é Francisco Pereira, aluno da UTAD. Eu acho que este tipo de iniciativas são muito importantes para ajudar os alunos a inserir-se no mercado de trabalho e, na minha experiência pessoal, já tive a oportunidade de realizar um estágio numa das empresas aqui presentes. Com provas dadas de sucesso, a Feira de Empregabilidade tem sido muito importante na ligação entre os jovens recém-licenciados e as empresas da região. Cristina Carvalho, Sofia Teixeira, UTAD TV. Conheça agora uma mulher de sucesso no Douro, formada na UTAD. Olga Martins é diretora executiva da Lavradores de Feitoria e foi o perfil escolhido para esta semana estar em destaque no Jornal Universitário.
Olga Martins licenciou-se na UTAD. A enóloga, por um acaso, transformou a paixão pela química num casamento com o néctar dos deuses. Abriu caminho num terreno tradicionalmente masculino e de garota do asfalto rapidamente chegou a CEO da Lavradores de Feitoria. Olga, estamos aqui à porta de uma sala que para ti é emblemática. Acho que a tua última cadeira de licenciatura passou por ali. Foi complicado. Foi uma cadeira que deu um bocadinho de trabalho, não foi das cadeiras que eu mais gostei no curso, foi Química Orgânica e na altura fiz um exame, não me preparei bem, e portanto tive tipo 8,5, coisa que o valha, e vim fazer com oral, que até acabei com boa nota, e portanto não me esqueço, é uma cadeira que fica na memória. A química que para ti era um objetivo de vida, porque estavas longe de sonhar vir a ser enóloga, entraste em Aveiro exatamente em Engenharia Química. Contudo, não te conquistou? Não, a química sempre foi uma paixão. Durante o secundário eu adorava química e achava que era nessa área que eu queria continuar. Mas depois, quando cheguei a Aveiro, achei o curso demasiado teórico, demasiado química, e queria uma vertente mais prática, queria sentir-me mais ligada com o mundo real e, portanto, fiquei um bocadinho desiludida. E aí vieste pautado. E é aí que a enologia entra na tua vida. Porquê a enologia? A enologia é um misto de... Acabou por me seduzir um bocadinho, mas foi um bocado também acaso. Eu não queria estar lá, achei que não fazia sentido estar a gastar dinheiro fora da cidade para estar a estudar uma coisa que não me estava a dar prazer e queria um curso em que a base de química fosse muito forte. Primeiro para ter equivalência às cadeiras que tinha feito e porque era aquela área que eu gostava, eu continuava a gostar da química. E achei que a parte dos vinhos, na sua componente também de química, que seria interessante, mas depois de começar foi paixão mesmo. Até porque tu, segundo um professor teu, eras a menina do asfalto. Menina do asfalto, esse era um professor do primeiro ano, era o professor Fernando Martins, que eu adorei, mas que era assim muito duro e esperava ter no seu grupo de alunos, e tinha muita gente que tivesse quintas, que tivesse ligação com vinhos, e sei que quando me perguntou, eu dizia, não faço ideia de nada, eu nem sei numa horta distinguir uma cenoura de uma batata, porque não sabia. E, portanto, sou mesmo um zero em termos de agricultura. E ele disse-me, calhou-me uma menina do asfalto. Enquanto por cá andaste, como é que foi a tua vivência académica? Eu adorei a UTAD. Há tempos quando estive cá, a primeira vez que estive cá depois de muitos anos fora, deu-me aquela saudade boa. E continuo a ter contacto com os meus colegas e assim, claro que a vida muda e uma pessoa não tem... o tempo não volta atrás. Mas passei aqui muitos bons anos. O facto de seres mulher num terreno que tradicionalmente era masculino, não é? Também foi um bocado difícil de ultrapassar ou sempre foste muito bem recebida? Eu sempre fui bem recebida. Se bem que no início havia uma certa desconfiança. Não havia ninguém, acho que nunca me puseram nenhum tipo de travão, assim, mas o que eu sentia era que tinha que trabalhar mais e fazer mais para provar que era capaz. Próximo destino, Palácio de Mateus. A casa que Nasoni criou, um cenário secular, uma ligação perfeita para falar de tradição, para falar do Douro, de vinhos. Essa região de socalcos em xisto que a Unesco classificou de Património Mundial da Humanidade. Olga, estamos no Palácio de Mateus, mais propriamente na adega. Acaba por ser um sítio emblemático para os lavradores de feitoria, visto que é um dos primeiros associados. Exatamente, é uma adega importante, é aqui onde nós vinificamos uma grande parte dos nossos vinhos brancos e eu gosto desta adega sobretudo porque eu acho que consegue passar muito bem o espírito que é lavradores de feitoria. É uma adega muito antiga, mas que podes ver, tem tecnologia, tem as melhores cubas, as coisas mais modernas que existem para fazer bom vinho e é um bocadinho como o conceito de lavradores. Nós temos as vinhas que já são antigas, temos os acionistas que muitos deles já têm alguma idade, portanto temos vinhas antiquíssimas, mas queremos dar-lhes um toque de modernidade e uma empresa diferente, inovadora. Portanto, este casamento entre modernidade e o que é antigo e o que é de herança é para nós um equilíbrio importante na nossa empresa e, portanto, aqui esta adega também espelha bem isso. Que o Lavradores de Feitoria está nos 4 cantos no mundo. Quando chegas a continentes tão distintos, não é, como a África, a América, pela Europa, já conhecem o Douro? No início foi difícil, houve assim muitos chocalcos para desbravar? Foi e ainda continua a ser, infelizmente. Se falarmos na Europa, é pacífico. Se falarmos do Brasil, igualmente, mas se falarmos dos Estados Unidos, de Canadá, da Ásia, não fazem a mínima ideia de onde nós estamos. No entanto, falávamos no Douro e vinho do Porto, mas o Douro já não é só vinho do Porto. Não, felizmente agora é não. muito mais. É muito mais. Nós somos a única região do mundo que tem 2 vinhos diferentes
reconhecidos com qualidade. Portanto, temos um vinho licoroso e um vinho seco, um vinho de mesa, um Douro, que nestes últimos 15, 20 anos tem feito um percurso notável. Como é que descreverias os teus vinhos em particular? Qualquer conhecedor, apreciador de vinho, prova os nossos vinhos e reconhece imediatamente que são vinhos do Douro, têm todas estas características de um vinho do Douro, mas tem uma abordagem mais internacional, não somos aquele Douro antigo, somos um Douro moderno, não cortamos com o passado, mas damos um cunho novo e mais fresco e mais fácil, também para ser mais fácil para o consumidor do mundo, aos nossos vinhos. Portanto, temos aqui mas sem nunca perder a identidade. Vocês têm um projeto giríssimo, se me permite, o Wine in Tube, e é um tipo que é um frasco de perfume. Como é que nasce essa ideia? Nós aí estamos sempre um bocadinho atentos às coisas. Talvez por sermos uma empresa jovem, quando há uma empresa muito antiga, quando há uma herança muito grande, as pessoas têm que pensar 10 vezes antes de dar um passo, porque pensam, será que o meu avô, tetravô, faria isto? Será que isto vai ficar feio na história da empresa? Nós não é? Fomos nós que começamos, temos todos os riscos, todos os louvores e todas as desgraças que caem sobre nós. E a atitude que nós temos é sempre fazer coisas novas. E então começamos a criar esse conceito de fazer o vinho no tubo, e começou a ter imenso sucesso em hotéis de luxo. Por exemplo, há um hotel no Algarve, o Hotel Conrad, que é o vinho mais vendido lá, e eles fazem grandes festas no fim da tarde, uns grandes frappés cheios de gelo e os tubinhos todos lá. E a pessoa vai consumindo, vai bebendo e chega ao fim e diz, olha, quero pagar 4 tubos, 5 tubos. O Intercontinental a Porto já faz umas festas à sexta-feira à noite, que é tube and jazz, que é música jazz e tubos de todos, vinhos de todo o mundo, e as pessoas bebem e provam diferentes vinhos. É uma forma das pessoas provarem, sem terem que comprar uma garrafa grande. Portanto, é inovador, não traz nenhum problema ao vinho, portanto nós estamos sempre abertos a experimentar coisas novas. No interior do Jardim Labiríntico, percorremos os caminhos do sucesso, um percurso feito de várias etapas, um trajeto que valeu a Olga Martins vários prémios e distinções. Um exemplo de ouro, marcado pela ambição de unir produtores e gentes da região doriense. Que Lavradores de Feitoria seja uma das maiores exportadoras, creio que está entre as 10. Nas 10 primeiras, neste momento estamos em 6º lugar. É o teu maior sucesso profissional? Acho que sim, acho que é. Tendo em conta que os mercados internacionais são muito difíceis, levam muito tempo até se conseguir fazer e fazer-se bem, o maior sucesso foi já ter colocado em tão pouco tempo a empresa em 6º lugar em termos de exportação, até porque isso é um trabalho exclusivamente meu, não a produção toda dos vinhos, mas o trabalho de exportação e eu sei o que custa e, portanto, fico muito contente por conseguirmos já estar neste patamar. Que é muito importante. É recompensado com os inúmeros prémios que já tens recebido. Prémio máximo em Jornal de Negócios, Executiva do Ano. Há pouco tempo, Lavradores de Feitoria também, Prémio de Ouro Empreendedor. Os prémios são assim umas festinhas ao ego. Eu tento. A minha bitola sou eu própria. Eu às vezes as coisas correm muito bem, e mesmo sempre em termos de faturação, fechar negócios, e eu ando um bocado chateada. E as pessoas dizem, mas está tudo a correr tão bem. E eu sinto, não, eu podia fazer melhor. Ou às vezes estou a dar o meu máximo e não se vê nos resultados. Portanto, eu geralmente eu é que me nivelo. Estou contente ou não estou contente de acordo com o que eu consigo fazer. Mas claro que, por muito que diga isto, e tirando todas as humildades de lado, um prémio é um reconhecimento externo de que estamos a fazer um trabalho bem feito. Portanto, sabe muito bem. A tua cidade também já te distinguiu? Já, eu fiquei muito curiosa, fiquei muito espantada, não estava nada à espera disso, e acho que, não sendo uma coisa que eu não fiz nada assim tão importante para merecer uma distinção, mas acho bom que a cidade se aproxime das pessoas, acho bom que a cidade reconheça quem faz bem o que quer que seja e que incentive quem esteja a trabalhar, porque apesar de tudo ainda é muito diferente trabalhar no interior ou no litoral. E eu acho que as cidades, as autarquias também têm a obrigação de motivar quem está a trabalhar e quem se está a dedicar para fazer um bocadinho de mais pela região. Juntos somos mais fortes? É essa sempre a mensagem que tu tentas passar? A Lavradores de Feitoria é a prova disso, porque juntos somos muito mais fortes e às vezes as pessoas esquecem-se disso. Os produtores aqui no Douro, em Portugal, acham que competem uns com os outros. E não, eu não compito com ninguém do Douro, eu compito com os vinhos americanos, com os vinhos italianos, e juntos somos mais fortes em termos de empresa, mas também juntos como região, como país, somos muito mais fortes e temos que pensar e acreditar nisso de uma vez por todas, porque senão nunca mais conseguimos construir uma marca de Douro ou Portugal pelo mundo fora.
Assim é Olga Martins, o rosto de uma nova geração de enólogos que colocou definitivamente no mapa a primeira região demarcada do mundo. O Douro agora já não é só vinho do Porto, é muito mais. O edifício de Engenharia Florestal recebeu as primeiras jornadas pelo Núcleo de Estudos e Proteção do Ambiente. Foram 2 dias de alerta para a preservação da natureza. O NEPA, Núcleo de Estudos e Proteção do Ambiente, foi o primeiro grupo preocupado com a preservação da natureza a ser criado em Vila Real. É conhecido por organizar saídas de campo, workshops e ações de limpeza na UTAD e no Parque do Alvão. Integrou na Associação Académica da UTAD em 1984 e apresenta agora as primeiras jornadas. Os convidados deste evento foram representantes de grupos direcionados para questões ambientais. A salvaguarda do ambiente começa em primeiro lugar pela informação às pessoas, pelo convencimento das pessoas, em particular estudantes universitários, muitos dos quais em cursos ligados ao ambiente, que isto não é uma coisa para estudar. Cada vez mais o ambiente é um assunto que toca a toda a gente, não é? E estas jornadas organizadas aqui na Universidade penso que são extremamente úteis para a consciencialização das pessoas. A organização disse que o evento teve uma boa adesão por parte da comunidade da UTAD, mas que mostrou mais interesse pela fauna do que pela flora. Acho que muita gente prefere a fauna à flora. A flora ainda é um mundo por descobrir e não sei, a maioria das pessoas presentes ontem acho que eram de medicina veterinária, também está mais ligado ao tema. O NEPA espera assim poder crescer e conta com o apoio da comunidade para continuar a organizar as próximas jornadas. O NEPA espera assim poder incentivar mais pessoas a proteger o ambiente e conta com o apoio da comunidade para organizar as próximas jornadas. Rosária Rocha, com imagem de Cátia Lopes, UTAD TV. O Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação lançou a segunda tertúlia de jornalismo desportivo, uma conversa que reuniu vários profissionais que deu uma perspectiva diferente desta área aos futuros jornalistas. O jornalismo desportivo é uma área que reúne inúmeros fãs e que abre portas para todas as outras áreas que o jornalismo inclui. A tertúlia envolve áreas distintas, como o jornalismo e o desporto, mas que se ligam na hora de informar. Que ainda há muito aquela ideia que o jornalismo desportivo é uma área muito fechada e muito restrita. Embora que o jornalismo desportivo e aquilo que se aprende aqui pode perfeitamente ser alargado a todas as áreas de jornalismo. Neste momento, os canais televisivos e a imprensa fazem com que os olhos caiam maioritariamente sobre o futebol. O resto das modalidades tem caído cada vez mais no esquecimento. Não há cultura desportiva em Portugal. As pessoas têm cultura do futebol, não têm cultura do desporto. Há uma aposta muito reduzida na formação desportiva e no desporto no nosso país. Por exemplo, o programa do desporto escolar foi bastante reduzido e as pessoas não se habituam a olhar para o desporto no geral, mas habituam-se a olhar para o futebol. É só aquilo que conhecem. Uma modalidade desportiva é toda a forma de desporto existente que pressupõe uma atividade física ou mental e que visa a competição entre praticantes. Neste momento, o futebol não é reconhecido como uma modalidade, a par de outros desportos coletivos ou individuais. O futebol é conhecido como desporto rei e todos os outros atletas fora desta área batalham pelo reconhecimento da modalidade que praticam. Quando os portugueses têm sucesso nas suas atividades profissionais no estrangeiro, eu julgo que pode ser sempre uma alavanca para o progresso de qualquer que seja a atividade profissional. E se tivermos os melhores jogadores e as melhores jogadoras, isso poderá provocar um interesse aos miúdos que estão a começar. A segunda tertúlia de jornalismo desportivo juntou nomes da imprensa desportiva e nomes do desporto nacional. Figuras que expuseram o melhor e o pior da parte desportiva e de todas as suas vertentes, desde a parte jornalística à parte técnica do desporto. Imagem de Vitória Gonçalves, Juliana Pereira, UTAD TV.
restaurante panorâmico recebe todas as últimas sextas-feiras de cada mês encontros intitulados Luz sobre a Mesa. O Grupo Missão para a Cultura propõe assim então esta iniciativa à Academia. Para nos falar um pouco desta temática, temos em estúdio o professor Artur Cristóvão. Boa tarde, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e começo por lhe perguntar que iniciativa é esta e o porquê da sua realização. Boa tarde. Em primeiro lugar, é importante ter em conta que 2015 é o Ano Internacional da Luz e, nesse sentido, no Grupo de Missão da Cultura, nós pensámos em algumas iniciativas que poderiam ser realizadas tendo como esse foco a luz. E tendo nós aqui um espaço magnífico que é o restaurante panorâmico, surgiu esta ideia de fazermos umas tertúlias abertas a quem quisesse sentar-se à mesa, literalmente, para comer e depois, no final, trocar impressões, tendo em cada uma das sextas-feiras um tema diferente. A primeira foi a luz no cinema, portanto explorámos essa temática, e nas outras teremos outros aspectos sempre com esse foco na luz. E se bem que não tenha havido muita gente, também foi a primeira iniciativa que fizemos no final de fevereiro, foi um debate extremamente vivo e interessante que penso poderá servir de exemplo para atrairmos mais participantes nas próximas tertúlias. Nas próximas tertúlias existem já novidades, novos temas a ser abordados? O que nos pode contar, professor Cristóvão? Sim, em março, vamos ter a química e a relação da luz com a química, e depois em abril penso que teremos também a economia. Todos nós sabemos que temos passado por anos mais sombrios, com menos luz, e, portanto, na verdade, também se pode falar da luz na economia, numa perspectiva mais metafórica. E depois iremos tendo outros temas até ao final de junho, penso eu, e vamos interromper, e depois na fase após as férias de verão, iremos certamente encontrar novos. Vamos ter ainda a física também. A física é uma ciência fundamental no estudo da luz. Portanto, não nos faltarão certamente temas interessantes e também oradores, sobretudo contando com colegas aqui da Universidade, dos diferentes departamentos. Para terminar, qual é o papel do Grupo Missão para a Cultura na Academia? Bom, este grupo começou há cerca de 1 ano e meio. O objetivo fundamental é dinamizar iniciativas culturais que possam mobilizar não só os estudantes, mas também a Academia de uma forma geral. E nós temos procurado definir para cada ano um programa de atividades. Esse programa, este ano, tem como mote geral a luz, e em torno da luz nós estamos já a promover várias iniciativas que começaram já em finais de fevereiro, ligadas a diferentes domínios, exposições, cinema, debates, teatro também. Há um conjunto de música, há um conjunto diversificado de iniciativas, que temos um programa não só dentro da universidade, mas também fora, porque temos procurado estabelecer contactos com instituições culturais, aqui no caso de Vila Real, em particular o Teatro de Vila Real, com o qual vamos colaborar no Festival Rios, que vai acontecer já na próxima semana, mas também num ciclo de cinema sobre a Segunda Guerra Mundial, uma vez que se comemoram os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E estamos também a procurar lançar pontos com as universidades aqui do norte do país, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, todas elas com uma dinâmica cultural já com mais tradição do que a nossa, e também com as universidades da Galiza, a Universidade de Vigo, a Universidade da Corunha e a Universidade de Santiago de Compostela, e no âmbito da Fundação CER, que é uma fundação que congrega estas universidades,
temos em mente desenvolver também algumas iniciativas de intercâmbio cultural, talvez não este ano, mas em 2016. Portanto, em resumo, o Grupo Missão da Cultura é um grupo de colegas de vários departamentos da Universidade, voluntários, e que têm por missão exatamente dinamizar iniciativas culturais que possam envolver a academia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Universitário. Obrigada. Vila Real recebe a 3ª edição do Festival Rios. Este ano, o rio em destaque é o Rio Minho. É já este mês que se realiza a 3ª edição do Rios. O Festival Internacional de Cinema Documental e Transmídia promove o contacto com filmes de diferentes cinematografias. Vila Real vai receber curtas-metragens dos vários cantos do mundo e proporcionar ao público o contacto com diversos realizadores. É certo que a net nos dá a possibilidade de vermos muitas coisas, mas muitos destes filmes só podem ser vistos em festivais. E assim há a possibilidade em Vila Real de nós contatarmos com filmes que já foram também vistos noutros festivais, alguns já foram premiados, outros é a primeira vez que são selecionados porque são filmes do ano passado, mas tudo isso permite-nos alargar os nossos horizontes e ter a possibilidade de contatar com realizadores desses países que vêm cá e que também mostram ao nosso público, aos nossos alunos e ao nosso público, como é que trabalharam, quais foram os bastidores dos seus filmes, etc. Uma das novidades deste ano foi o aumento do número de participantes. Dos 270 filmes recebidos, foram selecionados 40, vindos de países diferentes. Os escolhidos competirão nas categorias Nadar contra corrente, Memória, Gestos e Espaços, Olhares e Enquadramentos e Documental Universitário. Outra novidade é a coparceria com a Câmara Municipal. Estas iniciativas são vistas como forma de promover Vila Real, cidade escolhida para ser capital da cultura do Eixo Atlântico em 2016. O município tem como eixo apoiar as iniciativas da comunidade e dar visibilidade também a todos os eventos que estamos e que temos no nosso território. Fazer com que este festival leve também o nome da nossa cidade para além fronteiras, num universo que se pretende, como já foi explicado, global. O Rios decorrerá de 18 a 20 de março no pequeno auditório do Teatro de Vila Real. É tudo por hoje. Para a semana, o Jornal Universitário estará de volta, mas desta vez com a Angélica Paixão e o Bruno Fernandes. Contamos contigo. Tenha uma boa semana.